Ou a gente acaba a sociedade, ou o casamento vai acabar. A maioria dos empresários, quando ele abre uma empresa, seja com sócio, seja sozinho, mas especialmente com sócio, não para para definir limites, definir regras, definir combinados, e a coisa vai tocando daquele jeito meio amador. São negócios que a gente costuma brincar, negócio de compadre, né? Acha um compadre, vira sócio. Mas quando é esposa com o marido, vamos tocando, eu toco isto, toco aquilo. E aí quando há um desentendimento, se é um sócio alguém de fora, tudo bem. Briguei com o meu sócio de fora, ele vai pra casa dele, eu vou pra minha, tá tudo certo. Mas eu vou pra casa com a minha esposa, ela vai pra casa com o marido. Como é que fica, Como né? lidar com Aquela isso? briguinha do negócio, muitas vezes vai pra casa junto. E aí a empresa não prospera, as coisas não acontecem, porque como é que eu ou ele, né, as duas pessoas, as duas partes do casal, vai poder dar o seu melhor se aquela pessoa diz assim, eu não tô sendo vista, eu não tô sendo ouvida, eu não tenho voz aqui dentro dessa empresa, se eu falar diz que tô brigando, se eu falar eu não tenho opinião. Isso pode ser ele ou pode ser ela, pode ser qualquer um dos dois do casal. Realmente a gente ter aquela comunicação tão clara, os tabus do dinheiro, os tabus do sexo, da criação dos filhos, como lidar com os funcionários. E você é rival do seu marido ou da sua esposa só por trabalharem juntos? Então sim, Campo, quando a gente olha para o processo do inconsciente coletivo e familiar, é possível ter um relacionamento incrível. Esse é o Pausa Estratégica, o podcast que te ajuda a fazer uma pausa para pensar no estratégico e fazer a sua empresa crescer, mas crescer com mais lucro e liberdade. Eu sou o Fernando Campanholo. E eu sou Cristiane Campanholo. E hoje, né, Cris, a gente trouxe uma convidada muito especial aqui, que é a nossa mentora, inclusive. E para apresentar ela, olha só, esta pessoa que vai conversar com a gente, ela é mentora de casais empresários, resolve até aquelas causas impossíveis, aquelas que você olha e não tem como resolver, dá quebra-pau, ela resolve. E mais, ela transforma casais de empresários para que eles tenham um alto padrão e alta performance, seja na vida pessoal, conjugal ou empresarial. Seja muito bem-vinda, Carla Costa. É uma grande honra a gente estar aqui com os meus queridos Cris e Fernando. Realmente, como meus mentorados, é uma honra, de verdade, poder estar aqui e compartilhar com todos esses empresários, com todos esses casais empresários que vão ter a oportunidade de acompanhar tudo que vai acontecer aqui hoje. Gratidão, gratidão mesmo. Gratidão é toda nossa em você aceitar o nosso convite numa agenda corrida, muitos casais para ajudar, mas está aqui com a gente falando sobre esse tema tão importante, né, Cris? E vai ser incrível, né, Carla? Uau. Eu sei que a gente conversou uma palhinha de meia coisa, porque cada podcast é único e cada vez que a gente senta nessa mesa aqui é para trazer algo que é incrível para os empresários que estão ouvindo a gente. E com a Carla vai ser melhor ainda. E é uma das coisas interessantes nesse tema, porque a gente tem muitos casais que estão nos nossos programas que são sócios. E tem alguns casais que cada um tem a sua empresa. E uma das coisas que eles sempre nos questionam é possível marido e mulher ter um negócio junto, tocar uma empresa? Sem destruir o casamento? Sem destruir o casamento? Para nós funciona por 30 anos. Aquela pergunta que não quer calar, né? Na verdade, além de ser possível, pode ficar melhor ainda. Pode se tornar estratégico, não somente como essa pausa aqui. Mas sim, assim como nós já desenvolvemos com vocês dois, inclusive, processos que são importantes, né? Criar a base para que vocês possam olhar um para o outro e dizer assim, não, espera aí. Essa história de sociedade, primeiro, é um tabu que não funciona, né? A maioria principalmente vinculada à família ou alguns parentes, quem dirá com os casais. E sim, Campa, é possível, porque quando o casal ele acaba pensando inicialmente, estrategicamente, em criar uma empresa, criar um negócio juntos, ele normalmente não tem ideia do que vai acontecer lá na frente. Mas eles sempre iniciam com um intuito muito favorável, que seria o princípio financeiro para a família. Só que no decorrer desse processo é o que vocês acabaram de falar. Acaba aqui tendo muitos problemas que eles não estavam esperando. Principalmente chegar em casa, falar só de trabalho, cadê o romantismo, onde está o processo familiar, o desfrute.
E automaticamente, às vezes, chega num processo financeiro da empresa que eles acabam percebendo que não tem como dar sequência, né? Porque ou vai acabar. Eu escuto muito isso, gente, presta atenção. Ou a gente acaba a sociedade, ou o casamento vai acabar. Tá, mas se eu que não sou mentor de casais e sim de empresário, já ouço muito isso, imagina você que passa o dia inteiro falando com casais empresários. Exatamente. E eu garanto para você, tá? Vocês que estão assistindo agora, tendo essa oportunidade de virar a chave, não só do negócio, mas de um processo de um sistêmico familiar que muitos, né, Cris, acabam vivenciando de não terem ideia de como fazer realmente isso dar certo, Campo. E o processo de fazer dar certo, o primeiro passo é a pausa estratégica, é vocês alinharem a comunicação. Porque isso é até um tabu, né? Falar, mas a gente comunica, a gente fala. Verdade? Eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo agora. Você, dentro do processo dos parentes que vocês tiveram, mãe, pai e tudo mais. E vocês aqui também, a resposta eu já sei. Vocês viram uma comunicação linda e maravilhosa com os pais de vocês? Como que foi isso na infância? Logo, quando casa, o que acaba acontecendo? A comunicação, ela é falha. Porque não foi nos ensinado, né, Campo? Realmente a gente ter aquela comunicação tão clara, os tabus do dinheiro, os tabus do sexo, da criação dos filhos, como lidar com os funcionários. E você é rival do seu marido ou da sua esposa só por trabalharem juntos? Então, sim, Campa, quando a gente olha para o processo do inconsciente coletivo e familiar, é possível ter um relacionamento incrível e, como vocês falaram, até as causas impossíveis acaba se tornando É que, possíveis. na verdade, trazendo um pouquinho aqui para o enfoque de uma empresa, né, casais empresários, o que acontece assim, a maioria dos empresários, quando ele abre uma empresa, seja com sócio, seja sozinho, mas especialmente com sócio, não para definir limites, definir regras, definir combinados, e a coisa vai tocando daquele jeito meio amador. São negócios que a gente costuma brincar, negócio de compadre, né? Acha um compadre, vira sócio. Mas quando é esposa com o marido, vamos tocando, eu toco isso, tu toca aquilo. E aí quando há um desentendimento, se é um sócio alguém de fora, tudo bem. Briguei com meu sócio de fora, ele vai para casa dele, eu vou para minha, tá tudo certo. Desconecta e tá tudo bem, né? Mas eu vou para casa com a minha esposa, ela vai para casa com o marido. E aí, como é que fica, como né? Lidar com aquela briguinha do negócio, muitas vezes vai para casa junto. Aquela briguinha de casa vai pro negócio junto. E pior, quando a briga vai para casa dentro da bolsa da mulher, dentro da mochila do marido, e eles querem deixar lá para que os filhos não vejam, para que as coisas não encrespem dentro de casa, e aquele monstrinho, ele fica sendo cada vez mais fortalecido ali dentro daquela bolsa, dentro daquela mochila, e aquele monstrinho fica cada vez maior. E quando vê aquele sapo engolido, aquele problema mal resolvido, aquelas coisas vão amplificando até um ponto que vira um baita de um problemão. Perfeito. Exatamente. E qual que é a origem disso, né? Que a gente consegue identificar? Eu tendo a especialidade no processo inconsciente pessoal e inconsciente coletivo também. A gente verifica isso nas empresas. Os nossos pais, eles não nos deram uma linha no sentido de quem aqui, fica a pergunta, tá? Quem recebeu o diploma de adulto quando saiu de casa? Essa é uma questão muito básica, diploma né? de adulto. Quem recebeu? Porque assim, o pai fez o quê? O pai e a mãe pegaram o filho, a filha. Olha só, mulher, esposa faz assim, assim, assim. Sexo assim, assim, assim. Lidar com dinheiro assim, assim. Quem teve todo um manual de cada ponto e cada pilar na vida? Não tivemos. O que acaba acontecendo nas empresas? Vocês são especialistas nisso, inclusive, de levar processos, este passo a passo, esse manual para que o empresário possa verdadeiramente exponencializar e ter perder tempo, né? Eu costumo dizer, tu acelerar na direção errada, tu vai para um lado, vai para o outro, e o tempo que tu perde, quando tu vê, tu fez... Quem aqui já não fez muitas coisas e nesse meio tempo parece que diz assim, tá, mas... eu não estou sendo produtivo, eu estou procrastinando. Isso é uma das coisas que eu mais escuto, inclusive, entre os casais, entre os empresários em geral. Vocês trazem o processo, mas a questão psíquica fica onde? A questão emocional fica onde?
Ela vem da origem da forma que a criança foi treinada lá na infância, educada na infância. Ou seja, não foi. E isso fica vago entre os casais. E os conflitos começam. Eu sou casada há 20 anos também, e nós dois somos empresários também. Então, essa base tem como mudar, Carla? Tem. Eu garanto para vocês. Eu confesso que é a primeira vez que eu estou falando isso em público, que eu já falei para os meus mentorados, eu vou abrir agora aqui, e eu sei que vai ter um monte de gente perguntando e falando, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Relacionamento com casais empresários é possível um relacionamento perfeito e feliz. Sem mentira. Sem mentira. E detalhe, por que eu digo isso e eu afirmo? Porque eu tenho um relacionamento perfeito hoje. E eu, 20 anos casada, só há 7 anos que eu parei de fugir de casa, porque era muito conturbado. Então, sim, é possível. E não só os meus mentorados, né? Mas eu sou a prova viva disso. E o que motivou você, Carla, como pessoa? Eu vou atender casais empresários. Em que momento você tomou essa decisão? Campa, Cris, assim, como vocês sabem, eu sou especialista em metafísica da saúde, física quântica, tenho psicanálise, várias formações, mas a minha motivação principal vem da origem daquilo que eu vi na minha infância. Inclusive, isso também é a primeira vez, eu acho que nem com vocês eu citei a respeito disso. A minha mãe sempre foi empresária, também empreendia com meu padrasto, os meus tios, só que o relacionamento era muito conturbado. Era muitas brigas, tanto que nenhum deles estão casados hoje. Meu marido, inclusive, disse esses dias, você já percebeu, Carla, que dos teus parentes nós somos os únicos que nos mantemos casados? E essa motivação, Campo, ela vem além. Por mais que eu fale com os meus mentorados sobre dinheiro, sobre romper bolhas, sobre sexo, sobre espiritualidade, o processo principal é fortalecer o casal para desconectar, literalmente, de tudo que vivenciaram com referências do passado, para fortalecer os seus filhos e levar e fazer uma nova geração através do seu sistema familiar. Então, no momento que você constrói isso dentro da família, isso é reflexo nas empresas. E eu falo empresas no plural, porque verdadeiramente você pode ter mais de uma empresa quando o sistema familiar está alinhado. Então, foi isso que me motivou. Foi ver que lá atrás os meus antepassados, eles não conseguiram acessar essa realidade. E se eu acessei com a minha família, no mínimo, o meu propósito é levar isso para frente, para as próximas gerações e para esses casais empresários que decidiram viver esse desafio, porque é um desafio, não é? É um desafio principalmente quando não se deixa algo impactar na outra área, né? Tipo, briguei na empresa, como é que fica em casa, onde fica o respeito. Muitas vezes a gente vê, assim, casais empresários. Já na hora de montar o organograma ali já dá confusão, né? Quem é que é o cabeça do negócio? Boa. Quem é que fica abaixo de quem? Quem é que responde por tal coisa? Quando a gente começa a organizar, a gente parte muito desse princípio. Vamos definir papéis? Qual que é o meu papel? Qual que é o teu papel? E aí, muitas vezes, ou você tem um casal que os dois são fortes, os dois têm bons pontos de vista, boas formas de raciocínio, dá briga, guerra de poder. Mas se tem o outro lado, quando um é submisso ao outro. E muitas vezes, antes de atender casais empresários, eu achava que normalmente a mulher tendia a ceder para o marido. Mas a gente vê que acontece o inverso também. Acontece bastante. Tem homem que é submisso, tem mulher que é submissa. E aí acaba muitas vezes aceitando, mas meio que engolindo aquilo goela abaixo. Não é o que queria com a minha empresa. E aí varre a sujeirinha para baixo do tapete, né? Então passa aqueles dias trabalhando, fazendo algo que não gosta, algo que não deixa feliz. Aquilo começa a repercutir no casamento, começa a repercutir na vida conjugal e vai gerando uma série de problemas que voltam para a empresa. Muito bem. E aí a empresa não prospera, as coisas não acontecem, porque como é que eu ou ele, né, as duas pessoas, as duas partes do casal, vai poder dar o seu melhor se aquela pessoa diz assim, eu não estou sendo vista, eu não estou sendo ouvida, eu não tenho voz aqui dentro dessa empresa, se eu falar diz que estou brigando, se eu falar eu não tenho opinião. Isso pode ser ele ou pode ser ela, pode ser qualquer um dos dois do casal. E isso é uma questão de realmente, no meu ponto de vista, isso é real, né, Cris? Como líder, né, como mentora de líderes, no meu ponto de vista, agora vamos bater com o teu, Carla, do Campa também. Eu penso assim, se você não se posiciona,
Se você não tem voz, se você não tem opinião, você não tem nada para oferecer para o mundo. Porque sempre você vai estar escolhendo o jeito do ovo conforme os outros querem. Sabe aquela história do ovo? É o ovo pochê, é o teu preferido? É o ovo cozido? É o omelete ou o ovo frito? Qual é o teu preferido? Aí eu vou me adaptando a cada situação, mas eu nem sei quem eu sou, nem qual é o meu preferido mais. Mas o legal Isso é disso, ruim. Cris, o legal disso é que eu recebo muitas perguntas nesse nível assim, as pessoas olham para nós, eu e a Cris, casais, né, que empreendem junto, um casal que empreende junto, como mentores, como referência, eles vêm e perguntam para nós, vocês brigam muito na empresa? Aí eles acham que eu vou dizer não, claro que não, a gente se A entende. gente é A perfeito. gente é perfeito. E a realidade é que a gente quebra o pau valendo. Mas por quê? E eu gosto disso, eu acho muito bom. Porque eu tenho as minhas ideias, a Cris tem a ideia dela, eu tenho meu ponto de vista, ela tem o ponto de vista dela. E às vezes, se não há isso, se um é submisso, imagina, vamos supor que a Cris fosse submissa. Eu ia chegar, Cris, a gente vai fazer desse jeito. E ela ia dizer o quê? Amém. Tá bom. Ou o contrário. Tá bom, tudo bem. Mas quando os dois têm uma personalidade forte de estudar, de pesquisar, você evita um monte de merda que poderia estar fazendo, né? Quantas vezes eu dou uma ideia que pra mim é genial, chego pra Cris, ela derruba a minha ideia, ou o contrário. Mas qual que é o nosso combinado? Pô, me convença. Não é não e pronto, não. porque eu não Argumente, quero. Me convença. argumente. Olha, eu tenho esses dados para dizer que essa ideia é boa, mas eu tenho esses dados para dizer que a ideia não é boa. Aí é fácil chegar num consenso. Existe uma palavrinha que eu falo e repito bastante, ela é clareza. Agora eu quero até aproveitar, porque já que nós estamos com essa oportunidade aqui, eu quero trazer uma solução para vocês, colocarem em prática. Olha aí, ó, quem que é? Que eu trabalho, inclusive, uma base bem importante com os mentorados. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente vai brincar na seguinte questão. Vamos imaginar um casal. Vou dar o exemplo através dos filhos, porque a maioria tem filhos, e já dá para ter uma noção de como lidar com isso. E vocês vão trazer essa imagem para vocês colocarem em prática ao contrário. Vamos imaginar que eu tenho 2 filhos. Um filho, ele é totalmente tranquilo, ele é calmo, e o outro é muito agitado. Normalmente, o que acontece? Nós, na infância, nós fomos ensinados e nós fomos tratados de que forma? De uma forma sendo criticados. Não pode isso, não faz assim, não é assim, não é assado. Normalmente trazendo a origem da culpa e do erro. Quem não? O que acaba acontecendo? Não por maldade, né? Não, mas querendo não. fazer o melhor pelo filho. Claro. Até porque normalmente isso está com vínculo de amor, né? Eu bato no filho representa educação. Eu estou educando. Eu estou gritando, eu estou xingando, então eu estou educando. Então é uma simbologia inconsciente de amar. Até aqueles pais que batiam muitos estão me ouvindo aqui, nos ouvindo, com certeza até apanharam na infância. O que representa então na prática se eu tenho 2 crianças em casa totalmente diferentes? Uma, então, eu vou pegar a que é tranquila, eu vou dizer que ela tá com déficit de atenção, que tá não sei o quê, A outra tá com TDAH, Então, levo para profissionais. Não estou falando que não devam procurar ajuda e não estou falando que devem negligenciar. Eu estou trazendo um outro ponto de vista a serem analisados. Então, pensamos o seguinte, as 2 crianças, ao invés de você dar uma atenção maior, essa criança aqui, ela é mais tranquila, eu vou colocar para tocar um piano, para fazer algo mais sereno. Esta outra criança é mais agitada, é mais exponencial, eu vou fazer o quê? Vou botar num jiu-jitsu, onde ela vai dispensar e canalizar aquela energia. Agora, vamos pensar o seguinte, com os casais. O que acontece? Um quer treinar o outro. Um quer educar o outro. Olha que legal, interessante isso. E o que realmente acontece na prática? Se você olhar para... a clareza que eu trago é o quê? Sentar, conversar. O que é importante para a Cris? O que é importante para o Campa, verdadeiramente? E verbalizar. O meu marido, muitas vezes, ele começa a falar, ou eu estou falando, e ele me diz, Carla, calma, eu não sei o que está dentro da tua cabeça, me explica. Porque rápido. a gente acredita, exato, e a gente acredita que o outro já está tendo entendimento. Então, muitas vezes, tu até cria uma expectativa do marido, né? Eu acho que hoje, na sexta-feira, eu vou ganhar flores. Daí ele chega em casa e fica assim no celular. Acontece isso com você? Comenta aqui embaixo. O que representa isso? O que se faz, então? Qual que é o exercício importante a ser feito?
Senta, conversa com clareza, mas faz como as crianças. Verifica, Cris, quais são os potenciais que o Campa tem. Quais são os potenciais que a Cris tem. Aí, Campa, não precisa mais quebrar pau. Aí o que vai acontecer? Vocês vão trazer... Porque nós temos uma coisa muito importante dentro das empresas. Só para esclarecer, quando eu falo em quebrar pau, não é isso que você Sim, pensou, não. É fazer a coisa... Exatamente. Elevar a frequência. Exatamente. Tô aqui até zoando com isso. Porque o que representa isso, tá? Quando, digamos assim, vai quebrar o pau, vai botar o negócio para ferver, canalizar a energia de vocês dois juntas. O que vai nos trazer isso? Confiança e métrica. Porque não adianta um ser bom numa coisa e o outro ser boa no outra. Não, mas a minha opinião é que vale mais. Então, sim, Campa, o que tu trouxe, a questão dos casais serem submissos um ao outro. Gente, isso não precisa existir. Porque no momento que são polaridades diferentes, lembrem, crianças são diferentes, são polaridades diferentes. Isso vai acabar acontecendo o quê no relacionamento? Vai acabar trazendo um campo que fecha para se tornar uma potência e não inimigos um do outro. Então, o exercício é sentar, ter clareza o que um quer, o que o outro quer e, principalmente, qual é o potencial de cada um. O superpoder de cada um potencializa o superpoder do outro. Dar ênfase a isso, parar de dar ênfase. Eu trabalhei na tutoria, inclusive, né, com os mentorados de vocês, um potencial incrível. Faz um teste uma semana, fica uma semana sem reclamar do parceiro. E faz isso com os funcionários também, e com os filhos. Deveria fazer de tudo, né? De Fica tudo. Sem reclamar uma faz semana. Um jejum de reclamação, de realmente tu olhar... Gente, presta atenção agora, isso é muito sério. Nós não fomos ensinados a fazer isso. Nós não vimos os adultos fazerem isso a nosso respeito. O que acontece na prática, no palpável, no dia a dia, que é o que funciona. Não adianta vocês virem fazer mentoria comigo e vocês não terem clareza do que fazer palpavelmente no dia a dia de vocês. O que é aplicável? Aplicável é fazer um exercício contraneural, que é novo. É novo para mim não reclamar. Eu tive mentoradas que bugaram, inclusive. Tiveram processos de catarse corporal por forçarem não reclamar. Era o extravasar delas? Era o fato, porque é muito comum o cérebro reptiliano diz assim, opa, é novo, eu vou economizar energia. Por quê? Vou só elogiar. Não, mas o fulano faz um monte de coisa errada. O quê, né? O que eu vou elogiar dele? Ele só faz tudo errado. As coisinhas que ficam na cabeça. E essas coisas que ficam na cabeça, 95% é mentira. Mentira o quê? É ilusão. É por isso que o nome é pré-ocupação. Muitas vezes a gente se preocupa com algo que nem vai acontecer. É ilusório, né? Remoendo, discutindo e criando ilusório. em cima, né? Ou fica criando. Que nem você deu o exemplo. Meu marido vai chegar de noite e vai me trazer flores. Eu expectativas, nunca disse pra ele, né? É criar algo que não vai existir, mas tá dentro da tua cabeça. Você nunca falou na vida que você gosta de flores pra ele. Exatamente. Como ele vai te trazer flores? Olha, eu sou a prova disso. Eu comecei a ser surpreendida porque meu marido descobriu que eu gosto de flores, mas ele só descobriu 15, 16 anos depois de estarmos juntos, porque eu verbalizei, né? Não, eu achava então que isso era obrigação dele. Tá, mas ele via o pai dele fazer isso com a mãe dele? Não. Por que ele vai fazer comigo? Ele não tem referência. Só que, na verdade, se a gente desconecta do sistema dos pais, o que a gente acaba fazendo? Criando o nosso sistema. E o nosso sistema, sim, a gente pode trabalhar juntos, a gente pode fazer dinheiro juntos, a gente pode voltar a fazer sexo juntos da maneira que era quando era namorado, a gente pode treinar os nossos filhos diferente daquilo que nós fomos treinados. E aquilo que, inclusive, era tabu, se torna algo verdadeiramente natural, que é um fluir, querendo ou não, da fonte, né? Se tornar um representa o quê? Dar potência a cada potência de cada um individualmente. Então, isso é possível, sim. E é lindo possível de ver. Mas olha só, eu queria trazer um tema aqui que você falou, que, puxa, eu queria flores, mas nunca falei pra ele. Passei a falar, começou a me trazer.
Mas olha como isso também é a realidade do dia a dia de muitos empresários, casais ou não. Eu queria que meu colaborador fizesse tal coisa, eu queria que ele enxergasse tal situação. Muito E aí bem. eles trazem para nós essa questão, parece que ninguém está enxergando. Uhum. E aí eu pergunto, alguma vez se disse para a pessoa que ela teria que observar isso? Não, mas ela tinha que saber. Eu Cara, mando todo santo se dia, ela se eu não soubesse, mandar, não E faz. se ela soubesse, ela provavelmente teria empresa dela. Não estaria trabalhando para É. você. Então, não estou desmerecendo ninguém, mas a realidade o que é? É que algumas pessoas elas têm a visão do que precisa ser feito, outras pessoas precisam que alguém dê essa visão. Então, isso é Direcionamento, importante. né? A comunicação, eu costumo falar assim, o maior problema que eu vejo em empresas de qualquer porte, de qualquer ramo, de casais ou não casais, é a falta de comunicação. Muito bom. É a falta de deixar claro o que tem que acontecer. Contratei um colaborador, o que tem que acontecer? E como que eu sei isso? Numa empresa é fácil, né? Num relacionamento é um pouquinho mais difícil. Mas numa empresa é os números, é os indicadores. Contratei uma pessoa para exercer tal função, que números ela tem que me entregar no final do período? Uhum. Se me entregou, tudo bem. Então eu dou o que eu quero e eu também dou o caminho. Esta clareza que as pessoas, de uma forma geral, precisam. Perfeito. A mesma clareza que vale para o dono de uma empresa. Onde que minha empresa vai chegar? Uhum. Estou trabalhando para quê? Quais são as minhas metas, meus objetivos? E sobre o peso também, né, Campa? Porque pensa assim, ó, dentro de um casal, dentro de uma casa, que tá o casal ali, se a responsabilidade, vou puxar a brasa para assado das mulheres aqui, que a gente tem 2 mulheres. Se chega lá, o marido Tô chega minoria, em casa... né? Eu já percebi. Se ferrou. Agora não é assunto de mulher aqui. Vamos fazer preconceito. Preconceito. Preconceito público. Vocês podem, né? A gente não. A gente pode. Então vamos usar nosso Que direito. loucura. O marido chega em casa do trabalho, ergue o pezinho lá no sofá, tira o calçado, põe um bermudão, põe o pijama, vai assistir Netflix ou vai assistir a notícia, vai assistir a novela, qualquer coisa. A mulher chega do trabalho, vamos usar o estereótipo aquele, né? Chega lá, vai cuidar da tarefa dos filhos, vai fazer janta, vai estender a roupa, vai fazer um monte de coisa. Ela, nesse momento, está se sentindo sobrecarregado. E eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, ao contrário. Estou dando um exemplo, porque eu sou mulher, eu posso falar mais dessa questão, né? Mas tem casais que é ao contrário. A mulher chega lá, não faz nada, e o marido que vai cuidar da janta, vai cuidar disso, vai cuidar daquilo, e ela não faz nada. E Só pior fica que lá tem sem mesmo, fazer né? nada. Tem mesmo. Tem. Mas vamos criar uma questão como se fosse um filme ali na televisão para a gente poder enxergar. Ele chegou em casa, não faz nada, ela vai lá, faz tudo. E na empresa também tem isso. Acaba refletindo, né? Por quê? Ela chega lá, ou ele... Vou citar um exemplo real, tá? O cara lá tem uma empresa, ele é o melhor profissional daquele ramo, melhor engenheiro, é o melhor mecânico, é o melhor padeiro, é o melhor advogado, é o melhor... qualquer coisa na profissão dele lá. Ele abriu a empresa. Aí, alguns anos depois, ele disse, amor, a gente está crescendo lá. Larga o teu trabalho, larga a tua profissão e vem trabalhar comigo, porque daí a gente vai multiplicar esse dinheiro que a gente está ganhando. E aí, ela vai lá. Ele continua sendo o melhor advogado, o melhor engenheiro, o melhor mecânico, o melhor profissional. Mão na massa, né? Mão na Operacional, massa. 100%. Uhum. Ela vai lá, começa a tomar conta. Ela cuida de compras, ela cuida de RH, Paga os boletos, ela paga os gera boletos, nota, ela faz a gestão, ela vende resolve muitas tudo, vezes, né? resolve pepino, gerencia a equipe, faz todo aquele paranauê que ficou no back. Ficou atrás das Que cortinas. na cabeça daquele marido nem são tarefas que a empresa deveria fazer. Ele acredita que aquilo ali não é função dele. A empresa não A deveria empresa não, fazer. me expressei mal. Ele acredita que aquilo ali não é tarefa dele. A tarefa dele é ser o melhor executor, o melhor operacional. E aí traz a esposa para ajudar. Ajudar, esse é o termo. Ajudar. E aí, quando ele vai apresentar ela para alguém, ele diz assim, ela é minha secretária. Ouço muito isso. Uau. Caramba. Aí, na hora do organograma, que você falou lá no começo, tá o empresário lá, que é o maior peão da história. Diretor. Ela que cuida de tudo tá lá como secretária. E isso acontece ao contrário. Não vem julgar depois aqui dizer no vídeo. Só fala de mulher. Não, pode ser ao contrário também. A Cris, eu tenho até um fato para contar sobre isso. Tenho vários. Mas olha a cena. O casal comigo, uma das primeiras etapas lá, construção do organograma da empresa. O casal comigo,
Ela extremamente submissa, muito competente. Ele, um cara falador, mas lá no operacional, 100%. Uhum. Mostrou o organograma, tava ela. Ele lá, diretor, ela embaixo, gerente, abaixo dele. E aí eu comecei a fazer perguntas. E o que ela... Isso aqui quem faz? Sou eu. Fui descendo ela. Isso aí, sou eu. Fui descendo, fui descendo. E ela foi se encolhendo na cadeira, mas eu já de caso consciente, né? Chegou no final, agora deixa eu validar com ela. Vocês fica bem quietinho aí, só escuta. Uhum. Deixa eu perguntar para ela. Fui fazendo as perguntas, fui subindo ela e descendo ele. Uhum. Por quê? Porque na prática era o que acontecia. Ele era operacional Ele e era ela estava operacional. na gestão. Ela tocava literalmente toda a empresa, as contratações, faturamento, cobrança, compras, absolutamente tudo. Liderança, tudo Liderança, ela que fazia tudo. Treinamento da equipe, ela que fazia. Ele só fazia uma coisa. Uau. Fazia a distribuição do que as pessoas iam entregar, a logística. Só isso. Só isso. Só isso. Só que Mas sem a logística, a empresa não existe. Mas na cabeça dele, ele era o grandão da história. Porque Então, ele começou, ele é o dono da empresa, ela veio depois. Mas você imagina, não tô falando aqui a questão do cargo, tá? Sim. Nem é este o tema. Mas a questão é dar a devida importância para as pessoas que estão ali. Valorizar o que as pessoas estão fazendo. Isso é algo extremamente importante, que tem que acontecer. Principalmente se é minha sócia. Uhum. Principalmente se é minha esposa. O ser visto, né? O ser visto, claro. E nesse caso, trazer mais um ponto sobre esse caso que eu acho que é importante. Se ele não quer saber da gestão da empresa, se ele não quer ocupar o lugar de empresário e acha que ela está fazendo errado em ocupar o lugar de empresária, quem vai fazer essa empresa crescer? Quem vai fazer entrar dinheiro de verdade nessa empresa? Quem vai parar de fazer coisa pequena e realmente vai fazer aquilo que vai gerar um salário melhor para a equipe, que vai gerar mais emprego, mais renda e desenvolver a economia do Brasil? Se o empresário se abaixa, se a empresária se abaixa, se contentando em cargo mais baixo, quem vai ocupar o lugar de direção? Quem vai dar direção para essa empresa? Verdade. Mas aí é que tá. Este caso que eu citei, por exemplo, quem queria organizar a casa era ela. Para ele estava bom assim. Uhum. Mas por que ela queria organizar? Porque o fardo estava com ela. Ele, embora tinha o título lá do bambambam da empresa, era o cara mais operacional do que muitos funcionários. Carregava a caixa. Então isso acontece muito. Porque uma das coisas que eu acho que fere muito o crescimento de uma empresa é o tal do ego. Uhum. É o ego de não ceder, como você falou. Poxa, se tem coisas que a Cris sabe tocar muito melhor do que eu, Cris, vai lá. Toca, me traga, deixa eu participar, me dá uma opinião, me pede uma opinião, mas vai lá e toca. Eu não sei, ela sabe. Uhum. Então é importante ter isso, né, quando a gente tem uma sociedade, independente de esposa ou marido. Se o meu sócio sabe, deixa espaço. E eu dei um exemplo agora há pouquinho aqui, que é ele estava ocupando o lugar de carregar caixa, de carregar saco de batata. Não é literalmente isso. É numa forma ilustrativa, simbólica. Ele não, literalmente, ele não carregava a caixa. Ele só delegava tarefas, nem era responsabilidades, né, Campo? Ele delegava as tarefas ali e passava o dia pedindo o que as pessoas tinham que fazer ou mandando o que as pessoas tinham que fazer. Literalmente, ele não carregava, mas emocionalmente era ele que estava carregando os sacos de batata, era ele que estava carregando as caixas. Uhum. Então, ele estava numa posição que não era de direção. Ele não direcionava a empresa dele e a empresa estava sem direção. E ele não deixava ela direcionar, nesse caso exemplificado. Então, isto é um erro. Se você está ouvindo, isto precisa estar bem claro, que é um erro. Não pode continuar acontecendo. Precisa redirecionar, reorganizar para você realmente começar a fazer a tua empresa crescer e parar de deixar ela bater no teto. Muito bem. E a causa disso, né, Cris, se nós formos olhar a origem, Boa. Nós, digamos assim, isso não pode acontecer. Tá bom, daí a pessoa que está ali nos ouvindo pergunta assim, mas como que eu mudo isso? Uhum. Né? Primeiro, eu nem sabia olhar neste ângulo que tu trouxe, porque a pessoa acaba nem parando na correria do dia a dia para pensar que isso existe, que realmente isso acontece. Então, a gente percebe assim, existe uma confusão mental e quando acaba a admiração? Vocês escutam bastante isso? Pior que escuta. Escuta. O que acaba acontecendo? Eu não admiro mais ele. Eu não admiro mais ela. O porquê, então,
que foi a pergunta principal que tu me fez. A principal não, mas a primeira pergunta. Qual foi o meu estímulo, né? O meu fator principal de querer trabalhar com isso? Porque na empresa acontece isso, carregar caixa, o documento, isso, todas as coisas burocráticas. Lidar com os funcionários, lidar com os egos próprios e com dos demais. E agora, onde está a admiração nesse casal? Para ter essa hierarquia. Ok, um tem 70% da empresa, vamos falar agora de percentuais, né? Por mais que a esposa ou o marido tenha invertidamente o percentual 70%, 30%. Ok, existe uma hierarquia. E como é que fica isso em casa? Essa hierarquia está reverberando em casa. Porque quem aqui, quando era criança, recebia mais elogios do que críticas? Olha só como as coisas acabam voltando. Por ser um grande quebra-cabeça, existem interligações, é uma teia gigante. A admiração vai acontecer do quê? Daquilo que eu ouvia. Então, se eu era criticada, eu já vou para a empresa me criticando, fator que ele não me valoriza. Logo, onde é que vai parar o libido disso? E libido, gente, quando eu falo, não é libido sexual apenas, tá? É libido de vida, é energia que você tem para canalizar o processo na empresa. Porque, querendo ou não, você vai para uma corrida, você tem que ter energia. Né? É um libido. Você vai desempenhar vendas, você vai lidar com a sua equipe. Aí o casal em casa não está um admirando o outro. Então, como eu vou resolver isso? Começar a perceber que essa pausa estratégica aqui, ela é exatamente o que a gente falou um pouquinho antes de iniciar. O machado, é ou não é então, né, Campo e Campo? Exatamente. Afiar os machados. Senão não vai cortar nada. Não corta. Como que o libido... Vamos pensar assim, ó, o libido do casal é o machado. Assim como você parar para escutar e aprender, relaxar, o desfrutar. Eu trabalho muito, Campa. Inclusive, são processos que a gente vai continuar trabalhando muito, inclusive até com vocês. É um processo de aplicação diária, de desfrute diário. Gente, empresários do meu coração, pessoa, por favor, presta atenção nisso. O desfrute não é somente nas férias. Fato. O desfrute tem que ser no dia a dia. A barriguinha deliciosa que você adquiriu durante anos, isso não é fetiche da esposa ou do marido. Isso é saúde. Saúde que vai te levar mais tempo a estar com libido de dopamina, serotonina, endorfina no trabalho. Nas finanças. Carla, eu tenho muitos empresários que eles chegam num nível financeiro. Eu faturei no máximo 1 milhão mês. Eu faturei no máximo 20 milhões, 200 milhões. Chegou nesse teto, eu não passo disso. O que eu faço, Carla? Se vocês forem ver, todos observem, façam juntos. Pega o casal, senta a bundinha no sofá, na cadeira, no escritório, de preferência em casa, tá? E façam o quê? Façam exatamente um processo de verificar qual foi o valor dinheiro agora a gente está falando, tá? Quanto que foi o máximo que vocês já faturaram até hoje? Vai estar lá. Mês tal, ano tal foi, sei lá, 1 milhão. Ok. Mês, ano, o que você quiser. Foi no máximo X, tá? Qual é a principal fase e o que eu devo fazer para quebrar isso? É no momento antes de voltar a baixar faturamento. Faturei tanto, cheguei no meu pico. Para eu romper essa bolha, onde que eu vou olhar a base para resolver isso? Todo mundo vai cortar custos, vai buscar vender melhor, procurar produto melhor. As pessoas, elas buscam a nível empresarial olhar para isso. Não é isso. Você precisa olhar a base do casal. Quando namorava, aquela história que eu brinco, né? Começou a namorar o homem, até brinquei agora na palestra que eu fui essa semana. A pessoa começou a namorar, tá tudo lindo, maravilhoso. Daí, fez 12 vezes amor na semana. E o cara pergunta, diz assim, essa é a mulher que eu quero casar. Nossa, casa, acabou o amor, acabou o sexo. Tá, acabou a conexão. Mas daí decidem fazer dinheiro juntos. Sem conexão.
E quando eu falo sobre sexo, não é sobre isso em si. É a conexão, é o falar, é o conectar, estarem juntos, estarem olhando na mesma direção. E isso faz com que você também possa metrificar isso. Ah, eu faço amor uma vez por semana. Quantas vezes no mês? Ah, no máximo tanto. Tá bom. Vamos então inverter o processo. Em vez de você querer aumentar a bolha, quebrar a bolha financeira, estourar isso, tá? Quebrar o teto financeiro, você vai fazer o quê? Vai olhar para o processo íntimo de vocês. Como que vocês estão desfrutando com os filhos? Você faz exercício todos os dias? A mulher tá com os exames em dia, o homem, dopamina, serotonina, como que estão os hormônios, testosterona, vitamina D? Para saber, gente, são pilares. Tem como separar o financeiro do relacionamento? Não tem. Até porque o dinheiro, o financeiro, é um tabu em se falar sobre isso. É ou não é, Campo? Mas sabe Você uma vê coisa isso? que eu vejo, e tem uma coisa que eu tenho ouvido com muito mais frequência do que antes, principalmente nesse ano, que é casais, sócios, falarem assim, se a gente melhorar nossa situação financeira, a gente vai se desentender, a gente vai brigar. Acontece bastante também. Também. Por quê? Porque a Não seria o referência... contrário? Se não tem dinheiro que vai brigar? Mas muitos também Deveria, falam. Deveria, né? Deveria. O que acontece, tá? O que dinheiro a nível inconsciente, tá, pessoal? O dinheiro a nível inconsciente representa desordem e briga. Porque muitos... Mais dinheiro ou Fala menos? mais que tá interessante agora. É, Mais dinheiro. mais dinheiro, mais desordem. Mais dinheiro, mais desordem. Sim. Não Qual? tendo que guardar o dinheiro. Qual que é a Não, relação disso? sabe por quê? Vamos lá. Num casal, sempre tem aquele ou aquela que esbanja bastante e tem o escasso. Normalmente, não é assim, eu gasto bastante, eu gosto de investir, eu gosto disso, e o outro do outro lado diz assim, não, peraí, o outro concorda 100%. Ah, é verdade, amor, vamos comprar o barco, a casa nova, vamos colocar mais funcionários, vamos. Não, normalmente um empurra e o outro segura. Não é assim? Uhum. Só que o que acontece daí quando entra muito dinheiro? A falta de clareza do que fazer. Ah, entendi. A liberdade financeira, a liberdade de Não tem mais vida. por que segurar. Gente, olha só, É uma das coisas... Tipo, a escassez está gerando uma cumplicidade. Agora não tem mais escassez, acabou a cumplicidade. Bingo. Olha que doido isso. É muito louco. E daí acaba acontecendo o quê? Acaba que quando as pessoas estão nesse processo, elas acabam, digamos assim, tá, mas daí o dinheiro... o dinheiro é só para ela, é só ela que vai gastar, é só ela que vai fazer. Mas ele compra os carros, os cavalos dele. E eu faço o quê? Eu não faço nada. Eu não tenho direito. Não tem clareza. Não tem o desfrute junto. Por isso que o desfrute junto tem que começar lá no simples. Fazer um treino junto, uma academia. Alinhar um processo de alimentação. Um bebe, outro não bebe, outro não sei o que, outro não sei o que. Não que as pessoas precisem ter os mesmos gostos, não é sobre isso. É sobre ter... Volta a palavrinha, né? Clareza. Mas então eu quero te perguntar um negócio sobre isso. Ó. Porque na empresa... Vamos falar da empresa. Vamos deixar de lado um pouquinho a casa e falar da empresa. Uhum. Na empresa, normalmente, há esse tipo de dificuldade, essa falta de alinhamento, de não saber onde a gente vai chegar. Qual que é o nosso alvo? Uhum. Você acredita que num casamento também deveria ter esse alvo? Onde que a gente vai chegar enquanto casal? Te digo e te explico o porquê que deveria ter. Porque a gente vem... Eu, por exemplo, vou dar o exemplo que nem a Cris citou. Porque a mulher chega em casa e cozinha... Lá em casa quem cozinha é meu marido, gente. Adoro, inclusive. Não tem jeito. Eu cozinho bem um ovo, bato um whey, olha, geladinho. O que representa na prática? Nós desenvolvemos o nosso sistema. Vamos lá. Eu venho do sistema da minha mãe, do meu pai, que aconteceu tudo aquilo na vida deles. Beleza. E meu marido vem do sistema dos pais deles. Por que eu brigava com meu marido? E o porquê que a métrica, no caso, essa clareza de direcionamento do casal tem que ter em casa também. Coloca o sistema dos pais no meio do casal. O casal acaba refletindo o que está no sistema dos pais, no marido e na esposa. Que provavelmente nem gostava de ver no pai e na mãe. A maioria vai dizer assim, não, isso aqui eu não faço lá em casa. Repete sem saber.
as mesmas palavras, as mesmas atitudes, a mesma forma de comer, de andar, de pensar financeiramente, de tratar a esposa e o marido. Então, assim, tirei o sistema dos meus pais daqui e meu marido tirou o sistema dos pais dele. A gente consegue olhar um para o outro e daí sim começa a vida e o maior desafio da humanidade. Eu não sei se você já escutou isso, mas o maior desafio da humanidade é aceitar ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, mas não aceita? Aceitar ser feliz. Forte isso. E o porquê? Eu não sei fazer. O que fazer com o tal do livre-arbítrio que veio lá do reino dos céus pra gente? E quando eu só consigo vivenciar isso quando eu libero esse sistema, eu olho pro meu marido. Sabe o filme Avatar, que fala assim, eu vejo você? Sim. É sobre isso. Quando, então, eu olho pro meu marido e eu digo, eu vejo você, para eu conseguir fazer isso, eu preciso saber o que tem aqui. Quem eu sou. Quem é a Carla? O que eu gosto? Eu brinquei semana passada, a gente viajando, eu disse pra ele, eu disse, amor, tu já parou pra pensar que nós não deixamos rastros? Porque normalmente quando tu quer voltar a uma origem, numa trilha, tu vai deixando pistas. E daí eu disse pra ele, tu já parou pra pensar que a gente não deixou rastros de quem nós éramos? Eu já vivi várias vidas nesta encarnação. Eu não sei se é a Carla que eu era antes. Respondendo então a tua pergunta, nós temos que ter clareza da nossa origem, de quem nós somos, e daí começar a construir. E como que tu constrói algo sem ter clareza, Campa? Conta pra mim. Construir sem ter clareza é impossível. É tipo você planejar uma viagem sem saber o destino. Então, olha só. Vou carregar o quê? Vou pra onde? Então, vou de carro? Vou de então avião? olha que Eu vou botar lindo. casaco ou biquíni. Ah, e olha que lindo que tu trouxe, então. Na empresa, vocês têm métricas, têm metas, tudo lindo. A família normalmente é uma bagunça, uma desordem, porque vivem o sistema dos pais e não constroem o próprio sistema. De dizer assim, aqui vai ser do nosso jeito. Aqui a gente vai treinar o nosso filho, educar o nosso filho para as próximas gerações. Não é desprezar e desonrar aqueles que vieram. Não, é ao contrário, gente. É dizer para os antepassados assim, deu certo a vida de vocês, porque eu cheguei até aqui. E se nós chegamos até aqui, nós vamos construir juntos um sistema. E para construir juntos precisa o quê? Ter uma base. E essa base vem o encontrar primeiramente. Eu me encontrar, o meu marido se encontrar. Automaticamente, o que vai acontecer? A gente vai conseguir, a partir disso, somente olhar um para o outro. E aceitar. Diploma de adulto, voltando lá, né? O diploma de adulto a gente só pega quando a gente assume o próprio sistema. Caso contrário, você vai ter recorrência de sentimentos infantis vinculado à forma que você era tratado na infância. Não tem jeito. Como o Campa sempre fala, autorresponsabilidade. E agora, complementando, autoconhecimento. Para eu poder ver o outro, resumindo o que você falou, para eu poder dizer para o meu marido, eu vejo você, primeiro eu tenho que ver a mim. Se eu não enxergo a mim mesma, se eu sou uma sombra, eu não posso ver ele. Exato. Agora, olha que interessante. Você estava falando, eu estava me lembrando assim, que eu teve uma época da minha vida, graças a Deus, há anos lá atrás, né? E chegava no teto de faturamento e não passava e não tinha jeito. Olha o romper E eu notava, aí. e olha que interessante isso, Carla. Eu notava que, de repente, alguém me indicou um cliente e era um cliente que me dá um valor pequeno, um negócio pequeno, não é tão expressivo. Eu ia lá com uma facilidade incrível, conversava, fechava o negócio, estava tudo certo. Mas se era um negócio maior, eu chegava, às vezes, na frente da empresa do cara e ia embora. Ah, eu acho que hoje não tá bom, tá muito quente, tem chuva, deixa para outro dia. Bloqueio inconsciente. Voltava. Até eu perceber que realmente tinha muita questão de crenças, porque eu fui criado com aquela frase que dinheiro não traz felicidade. Então, na minha cabeça, lá no inconsciente, ficou isso. Mas, além disso, tinha outra pegada ainda, que eu não mereço aquilo ali. Eu não sou bom o suficiente para ter aquilo. E eu vejo que, muitas vezes... Rico é mal. Rico é Tinha mal. essa também. Inclusive, Cris, eu ouvi Dinheiro é sujo. Eu ouvi isso hoje no meu Instagram, um comentário de um cara. Vocês empresários são todos exploradores, sugam a gente, tiram férias milionárias. Se fosse verdade para a maioria, né? Mas é o que as pessoas pensam. Mas assim, ó, o que eu percebo? Que, às vezes, casais que não têm esse alinhamento em casa, do que a gente quer? Pô, final do ano, a gente vai tirar umas férias para um lugar diferente, a gente vai trocar os móveis, vai reformar a casa, o que a gente vai fazer? Não tem isso em casa, acaba não tendo isso na empresa. Eu percebo que eles vivem muito uma questão de bolha, que bateu no teto.
Até aqui tá tudo bem, daqui para cima já não é mais questão de merecimento, eu não mereço ter isso, não é mais compatível com isso, vou me sentir mal, parece que eu vou estar sendo ganancioso. Porque quando a gente fala para os nossos empresários, coloca uma meta, e ele está lá faturando eventualmente 1 milhão por mês, ele coloca uma meta, 1,50 milhão, 1,1 milhão. E o cara, isso não é meta. Dobra isso, põe 2, 3. Não, mas aí não tem como, mas aí a gente não é bom o suficiente. Ele começa a criar um monte de explicação que você vê que não tem sentido. Não é palpável. É uma fuga. Exato. Uma fuga daquilo que talvez geraria mais renda, mais emprego, mais riqueza para o mundo. Porque o que nós empresários, o que você empresário faz é isso. É gerar riqueza não só para você, mas para os teus colaboradores e para o mundo, para as pessoas que estão na sua volta. E aí as pessoas se limitam com essas mentiras que ela mesmo põe para usar como desculpa para não crescer. Se limitam e se alimentam, né? Se limitam e se alimentam, perfeito. E enquanto o casal que é sócio, como que pode tratar isso? Vamos lá. Nós temos uma questão, até nós estávamos falando antes sobre o pertencimento, né? E o se permitir ser servido. Isso cria teto. Se permitir ser servido. Anote essa pergunta para você aí. E ao longo da semana, dá uma olhada no teu sentir de o quanto, faça uma métrica, tá? De verdade. O quanto você serve e o quanto você se permite ser servido. E digamos assim, quais são as mesas locais, os restaurantes, os eventos que você se sente pertencente? Porque você estar em ambientes e se sentir à vontade de conversar com certas pessoas é o teu grau de pertencimento. Só que isso reflete no financeiro, Campa e Cris. Porque se o fulano fatura milhões e eu não cheguei ainda nem no meu 1 milhão, representa que eu não pertenço àquela classe financeira, aquele poder de acesso. Só que, vamos lá então, as crenças e os bloqueios. Voltando, qual é a origem disso? Anotem: sentimento, finanças, insatisfações. Anotem essa frase para vocês rastrearem diariamente isso. Qual é a origem disso? Tudo tem uma origem. Nada que está abaixo do sol já, digamos assim, é novo, né? Tudo já aconteceu. Então, você tem referências inconscientes que você traz bloqueios. Ah, não, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou exercer. Não, isso aí eu não gosto. Verdade, você não gosta? Eu vou contar uma coisa bem simples aqui, tá? A minha mãe sempre citou algo no sentido assim: porque fazer botox, fazer isso, fazer aquilo, as pessoas precisam se gostar como elas verdadeiramente são. E eu tive uma crise esses tempos, porque o meu marido e o meu filho viviam me dizendo: porque tu tem que fazer isso, eu nunca fiz, ainda não fiz botox, tá, gente? Mas assim, tem que fazer isso, tem que fazer não sei o quê. Meu marido e meu filho, meu sistema familiar. Só que minha mãe também falava uma coisa: eu não preciso de muito para ser feliz. Isso impacta os nossos resultados como você não tem ideia. Isso representou o quê? Daí, esses tempos, então, como eu trabalho com médicos, dou aula para médicos também, um desses médicos me disse: vamos fazer o teu lábio, vamos fazer não sei o quê. Marquei, né, feliz, eu, Carla, conscientemente, já estudada, né, inconsciente desbloqueado, resolvida, vou fazer, tá. Gente, travei. Só que eu travei por quê? Porque começou na minha cabeça a vir. Não, porque eu vou ficar sem trabalhar, porque eu vou deixar de atender meus mentorados. Eu inventando as historinhas. Anota outra coisa. Quais são as historinhas que você tá contando? Ela me atendeu sem câmera, inclusive, né, Berto? Verdade, eu te atendi, eu te atendi não vou abrir sem. A câmera. Não vou abrir a câmera. É isso aí, viu? Não deixei de atender, dei um jeito. Não, olha só, ele tá contando antes. Não era pra ele contar? Contou agora que eu já fiz o negócio. Corta na edição. Não, pode deixar. Olha o que aconteceu. Daí, lá pelas tantas, desisti de fazer no dia. Daí meu marido me ligou e disse: vai fazer, vai te cuidar. Cuida de ti. Lembra qual é o ponto que tu tá te permitindo cuidarem de ti também. Ok, beleza. Fiz o negócio.
Cheguei em casa, nossa, com a boca desse tamanho, inchado, meu filho, nossa, mãe, tá parecendo uma bruxa, foi. Daí toca o meu telefone no dia seguinte, minha mãe. E eu, oi, mãe, aí, eu disse, fiz o procedimento. Né? Tu sabe o que representa isso, o que eu acho disso? As pessoas precisam se gostar como elas verdadeiramente são. Eu disse, verdade. E eu me amo por isso. Segundo meu marido, eu lavei a alma. Por quê? Porque naquele momento ali, isso aí... Carla, o que isso tem a ver com empresas? Com relacionamento? Tudo. Tudo começa no intuito próprio único. Você é 50% da metade da sua empresa, mesmo que o percentual da empresa não seja esse. Mas se eu não estou me permitindo a fazer coisas e eu tenho bloqueios daquilo que eu ouvia lá de trás, daí na hora eu disse, não, no meu sistema... O meu marido, meu filho querem, isso não é frescura, eu vou me cuidar, eu vou ficar melhor e Eu comecei a falar coisas novas para a minha cabeça. E depois disso, Campa, eu posso garantir que grandes oportunidades começaram a chegar e muitas coisas a nível financeiro para ele e para mim. É simples, gente. Tá, mas por causa disso, Carla, é agora vai que sair todo mundo emana. fazendo lábio. Não, mas desbloqueiem o processo de necessidade de aprovação com o papai e com a mamãe, que eu garanto que o resultado vai vir. Eu concordo plenamente. E ainda tem assim, essa questão do travar internamente, ser humano, ele faz com que a gente viva em rodas de ratos, né, Carla? A gente, ser humano. Porque cada um de nós tem a sua própria roda de rato. Sabe? Mas eu não ando em círculos. Para mim tá tudo bem, eu não corro atrás do rabo, para mim tá tudo certo, eu sou proativa, eu sou proativo, eu faço a coisa acontecer. Vai cuidando. Você pode ser muito executor, você pode ser muito executora em algumas coisas na tua vida, nas outras estão sempre do mesmo jeito. Aí quando você vê, diz, não deu tempo. Não deu tempo de fazer aquilo que precisava ser feito, porque eu estava olhando para coisas que nem deveria ser eu que deveria estar fazendo. E aí, ou demandando, né? Sabe, em vez de gastar... Eu chamo isso de distração espiritual até. Exato. É uma espécie de fuga. Na liderança, eu chamo isso de falta, de novo, de posicionamento. Porque no momento que você faz aquilo que não precisava, você deixa de fazer aquilo que você deveria estar fazendo. Que é treinar a equipe, que é fazer aquilo que é melhor, que é fazer eles andarem melhor, fazer eles enxergarem aquilo que eles não estão enxergando. E aí fica aquela roda de rato, sempre mesmo resultado, sempre triste, porque a minha empresa não deu o resultado que eu queria. Fazendo as mesmas coisas, mas querendo um resultado diferente. Milagrosamente vai vir e as coisas vão acontecer. E tem muito empresário que, de repente, está ouvindo a gente e diz assim, eu queria muito entrar num programa do Campa, num programa da Carla, mas depois eu faço. Aí esse depois passa um mês, passa um ano, passa 10 anos, passou a vida e nunca fez a mudança que precisava na sua vida e na sua empresa, porque simplesmente decidiu ir procrastinar. E decidiu não, né, Carla? Vai lá, fala a respeito disso, então. Sobre decidir, quero ouvir agora. A decisão, na verdade, ela é inconsciente. O quanto você tem certeza das escolhas que você mesmo está fazendo. Nós não fomos ensinados a fazer novas escolhas. Tá? Então, o que acaba isso refletindo no processo? Se eu quero que a minha equipe esteja em alta performance, qual é o grau? Agora eu vou perguntar para vocês dois casais que agora estão me ouvindo, tá? Esposa ali, vocês dois bonitinhos. Qual é o grau que vocês estão tendo de alta performance e desempenho na vida de vocês? Uma das coisas que eu mais escuto é, eu tô agora procrastinando, eu tô cansado de procrastinar, isso tá me... Eu até ouvi esses dias de um mentorado até do Stratis, assim, eu tô cansado de apanhar, né? Porque eu faço as coisas e o mundo vem e me bate, eu não consigo... Mas acontece o quê? Quando eu tenho uma segurança e uma alta performance em mim, comigo, eu não tenho dúvidas do que vem do externo. Porque o maior conflito que está acontecendo hoje em dia principalmente em empresas grandes, o que acontece? Até em pequenos, na verdade, dentro de casa.
Se eu não tenho certeza de quem eu sou, eu não tenho uma alta performance comigo, eu não gero dopamina e serotonina suficiente em mim diariamente, eu não estou com libido de vida, com desempenho, com foco, com clareza dos meus propósitos, dos meus objetivos, eu fico confuso. Passando os dias. E detalhe, à mercê do quê? Foi por acaso. Externo, Não sei o quê. Daí é aquela pessoa que diz assim, a grama do vizinho é mais verde sempre. Só que quando nós colocamos na prática do nosso dia a dia, se eu não estiver olhando e parar e olhar a minha agenda, eu tenho lá, 10 horas, 8 horas, 12 horas, de acordo com o teu pique, tu coloca lá. E quanto tempo dessa agenda diária você tira para cuidar do seu corpo e da sua mente? Isso não me traz faturamento, querido. Meu Deus, que mentira. Olha isso. É ou não é? Não traz faturamento realmente. Não vai trazer se você não fizer. Por que os grandes, bilionários, milionários, multibilionários amam jogar golfe? Amam agora estar, que agora é o hit da moda todo. Eu represento se eu sou rico ou milionário, se eu ando de tênis e estou indo para academia às 2 horas da tarde. Pelo fato pausa aqui, estratégica. Use isso aqui. Pegue este símbolo, depois manda para a equipe, daqui a pouco para quem quiser, viu? Eu tô criando para eles aqui, gente. Olha aí. Uma logo para vocês disso aqui. A pausa estratégica devia ser a prioridade na vida de vocês, para que vocês possam realmente trazer frutos claros, porque não conseguir treinar a equipe, não ter um resultado com a equipe, significa que o casal não está tendo resultado um com o outro e vamos voltar ainda. Novamente, está repetido, né? Tá, eu vou repetir de novo. É com você mesmo. Às 2 da tarde a gente não treina, mas às 5 sim. 2 da tarde eu acho que tá de barriga cheia. Não, mas você tirar de manhã ou no final da tarde, né, Cris? É dentro da realidade de cada um, né? Claro. Mas desde que seja todos os dias. É que, não na é verdade, só final de semana, sextou, né, gente? Semana, claro. E olha que interessante assim, porque a gente sempre costuma comentar para os nossos empresários que estão nos nossos programas, que nos ouvem, que as grandes oportunidades dentro de uma empresa não estão na porta para dentro. Estão lá fora, é onde eu vou, as pessoas com quem eu me relaciono, mastermind que eu participo, academia que eu vou, exercício que eu faço, é lá. Então, uma atitude muito inteligente é eu tirar esses momentos para mim, poder sair, poder ir para fora, poder ver o que está acontecendo lá fora. Uau, exatamente. Porque o que acontece, Carla? A maioria dos empresários, e por maioria eu falo de 97%, isso. Tá? Não é 50%, é um número, 60%, 40%. Não. É um número alto. A maioria toca uma empresa e não tem ideia o que está fazendo. Toca do jeito que acha que é. É tirar nota, é comprar, vender e tá tudo certo. Mas não olha para a gestão, não olha para a equipe, não desenvolve pessoas, não se preocupa, não lidera, não olha com uma contabilidade, ver se tem alguma brecha ali que poderia utilizar. E é o que acontece. Chega no final do mês, o lucro longe daquilo que esperava, uma vidinha fútil, uma vida muitas vezes limitada, coisa que a gente descobriu esse ano. Este ano a gente descobriu isso. A maioria dos empresários não tem uma vida fora da empresa. Isso foi assustador, Carla. Assustador. É chegar de manhã cedo, ir para a empresa, almoçar mal e porcamente, ir para casa de noite e pensar como é que vai tocar outro dia. Exato. Não tem amigos, não tem vida social. Não vai para a igreja muitas vezes. Para a religião dela, né? Porque não dá tempo. E aí uma coisa, às vezes as pessoas usam muito essa questão de, poxa, eu não tenho tempo. Mas tempo é uma questão de prioridade. Eu sempre faço uma brincadeira, quando eles vêm até mim, Campa, eu não tenho tempo. Quando eles entram nos nossos programas, a gente faz um plano customizado lá para cada empresa, o que tem que fazer para a empresa voltar a crescer, ter mais lucro e ter mais liberdade. Alguns nem olham aquele plano. Eles chegam para nós, não, é que eu não tenho tempo. Aí eu faço uma pergunta. Imagina o seguinte, você é uma pessoa ocupadíssima, que ocupado é diferente de produtivo. Se é muito distante. Tá na rodinha de errar. Imagina a seguinte situação. Você chegou de manhã, abriu a empresa, fez o café para os teus funcionários, que tem muito empresário que faz isso. Vai vendo. Tá lá, agora eu vou resolver esse pepino, aquele funcionário não veio, vou fazer a função dele, vou ligar para aquele cliente, cheio de coisa para fazer. Só que, de repente, na tua sala, bate lá um fiscal do Ministério do Trabalho. E ele te fala assim, olha, a gente vai te dar uma multa de 5 milhões,
E para você se defender, você tem que correr, juntar esse documento, aquele papel, aquele comprovante, traz tudo para mim até o final do dia. Aí a pergunta que eu faço é, se diz para o fiscal que você não tem tempo? Não, Boa. Campa, eu paro tudo, vou correr atrás dos documentos. Ué, mas como? Aham. Como que se faz isso se você não tem tempo? Como é que você vai correr atrás do documento? Prioridade. Não, porque agora é prioridade. Ah, então, Bem poxa, assim. prioriza o importante. Muitos empresários priorizam o urgente, só o urgente. Então passa um dia naquele nível da urgência. Sai de um incêndio, vai para o outro e acha que isso é normal. E aí quando você tenta trazer, vamos crescer, vamos fazer esse negócio andar, não, mas é que eu não tenho tempo. Se limita com isso. Tu tava citando ali, eu até fiz umas anotações aqui. Anoto pouco, né? A pessoa Bom escreve. demais. Eu tava com... Vamos falar assim, ó, de um casal, de um case de sucesso, né? Sem citar nomes. Eu perguntei na semana passada, antes de eu vir para São Paulo, eu perguntei para ele, eu disse, fala para mim, que a gente começou a fazer uma análise pós, né, da mentoria, do que nós tínhamos acessado, do que ele tinha crescido, até como casal e tudo. Eu fiz a seguinte pergunta e ele ficou chocado. Qual é a porcentagem, na verdade, que tu percebe que ao teu redor as pessoas estudam, buscam autoconhecimento, tudo? Ah, Carla, uns 80%, né? Eu disse, tá, vamos lá. Tem um número aí que está invertido e ele também não está dentro de uma lógica. 95% das pessoas ao teu redor, 98%, não somente empresários, mas as pessoas que você convive, nós estamos falando de ambiência. Anota essa palavra aí, tá? 95% dessas pessoas, 98%, elas não buscam conhecimento. Não, Carla, eu disse, então vamos lá. Eu comecei a perguntar para ele. Ele é um homem que tem, sei lá, 100 e tantos, 200 e tantos funcionários. Que convive com bastante pessoas. Vamos lá. Na tua equipe, quantos buscam conhecimento? Quantos... é o fulano, ciclano... Não, nenhum. Tá. Dentro da tua família, mulher... não. Ambientes, amigos, parentes, não. E assim foi indo. E a gente começou a fazer um rastreio bem minucioso. E eu comecei a fazer com que ele percebesse, tá? Onde que ele estava vivenciando. Eu disse, tá, e hoje? Isso tudo antes de nós iniciarmos a mentoria, porque era um processo que ele era de corriqueiro. E hoje, para te ter acessado, ele teve 4 vezes mais o faturamento de quebrar um teto financeiro pelo qual ele jamais tinha acessado, tá? Em 5 meses, mais ou menos, de mentoria. Foi bizarro. Um dos casais. O que acabou acontecendo ali? Nós fizemos, então, uma métrica pós-mentoria. O que aconteceu? Aconteceu que hoje eu tenho ambientes, que eu estou em masterminds, isso, eu busco. Quantos livros tu leu? Quais são as pessoas que hoje frequentam a tua casa? Diz ele, Carla, ele ficou assim, Campo. Ele chegou a baixar o corpo, ele disse assim... Nossa, antes eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém que ia na minha casa. Eu não consegui. Que venha ser o quê? O que tu trouxe, eles não fazem nada. É só trabalho. Só que daí o que significa? Estar no meio de quem pensa, te traz... O que representam nossos masterminds, né? Mastermind, tu paga um ano inteiro se tu tirar uma sacada pro teu negócio que dá uma virada de chave, é tudo. Só que tu tá no meio de pessoas que trazem e tu tem referências. Referências pelas quais você não teve lá com os teus parentes, no sistema dos teus pais. A maioria não viu. Daqui a pouco um ou outro deve estar dizendo, não, mas eu tive. Então ajuda aqueles que estão ao teu redor. Aí uma outra coisa, eu escutei esses dias, eu não gosto de autoajuda. E daí a pessoa falou o seguinte, tá, mas peraí, autoajuda é tudo. Tu escuta um podcast, tu tá aprendendo algo, então está te ajudando a algo. Tu tá só ouvindo, aquilo não vai te ajudar em nada, é só para minha equipe. Tu consegue separar? Então, é uma autoajuda. Tu faz uma mentoria, tu faz um curso, tu faz qualquer coisa que tu estejas em processo até de ambiência, é autoajuda. E nós temos um inconsciente coletivo, que isso é feio. E na missa é autoajuda. Né? O processo da religião, o processo da busca de leituras. Hoje em dia, é o que eu comento, eu não tinha o hábito de leitura.
Como que eu aprendi isso? Que eu ensino para muitos mentorados, que eles dão um salto, eu brinco que é salto quântico, mas é salto quântico verdadeiramente. O que eles fazem? Audiobook, gente. Tá viajando, tá pegando estrada, bota o play em vez de ficar ouvindo um rebola pra cá, rebola pra lá, um traição daqui, dali, um sertanejo, não sei. Escuta, não é que não possa. Não é questão de falta de tempo, é questão de trocar hábito ruim por hábito por bom. hábito bom. E vou mais fundo ainda. Vício. Vício, boa. Vício. Tenha bons vícios. Até os incêndios na empresa às vezes são vícios. Gente, isso Incêndio é bom é demais. vício. Incêndio é vício. Eu resolvo. Eu ouvi outro dia, olha só. É uma métrica, né? Eu ouvi outro de ser grande. Eu ouvi outro dia, eu ouvi de um mentorado um negócio que me surpreendeu. Ele falou assim, eu passo o dia apagando incêndio. Essa eu ouço muito, mas o que ele me falou foi diferente. Só que às vezes eu fico torcendo para dar um incêndio, para eu poder mostrar para minha equipe como eu sou bom, como eu consigo resolver. Questão de ego. Aí o que eu comentei para ele? Olha, eu sinto muito. Mas quando você faz isso, você não tá deixando a tua equipe orgulhosa de você. Tem 2 tipos de pessoa lá na tua empresa. Tem aqueles bons, aqueles comprometidos, e tem aqueles que... O sem vergonhinha, sabe? Aquele ali que tá ali passando o dia só pelo salário. O sem vergonhinha, ele vai olhar para você e vai dizer assim, que trouxa. O cara paga o salário para mim e tá ele fazendo o meu serviço. Quá. E pior, ele ainda fala pro outro que talvez ia lá e tentasse fazer, ele fala assim, ó, não vai, Cris. Deixa de ser boba, Cris. Deixa que ele, quando você vê, ele faz. Tu ganha teu salário do mesmo jeito. Esse é o primeiro ponto. Agora, daquele cara que é comprometido com a tua empresa, ele vai pensar diferente de você. Ele vai pensar assim, coitado do fulano. Ele não merece isso. Ele é um cara bom, um cara inteligente, tem todo esse patrimônio, não merece ter que estar passando por isso. E aí complementei. Agora fala pra mim uma coisa. Você acha que o cara... Quando uma pessoa tem pena de alguém é porque ela admira alguém? Não, Campa. A gente tem pena de coitado. Então a imagem que você está passando, perante os malvadão é que você é um trouxa. Perante os bonzinhos é que você é um coitado. Aposto que na tua equipe, 30 e poucos funcionários que ele tem, na tua equipe, ninguém quer ser igual a você. Ninguém quer passar o dia apagando incêndio, resolvendo pepino. Como que a gente admira alguém? Quando a gente admira alguém? Quando eu olho para a pessoa e digo assim, puxa, eu queria ser igual ele, igual ela. Aí é admiração. Então, você só vai conseguir isso quando você conseguir melhorar a tua empresa, você dar mais oportunidades para as pessoas crescerem, se desenvolver, aí você vai ser admirado pela tua equipe. Muito bem. Então, até para você, ó, que gosta de apagar incêndio, que gosta de resolver problema e bate no peito e diz assim, como eu sou foda, como eu sou o cara, olha o que você está deixando de recado para tua equipe. Fique atento. Muito bem. E sobre o... Desculpa, Cris, falar. Quer falar sobre isso? Pode Não, falar. eu queria pegar o gancho do ego. Então vai. Vai no ego. Porque eu tenho outro assunto que já faz mais de 1 hora que a gente está no podcast aqui. Estamos com horário avançado. Puxa, eu nem vi. Mas tem um assunto que depois eu vou puxar aqui e o fogo vai pegar no parquinho. Oba! Então vai lá, bota Olha fogo no só. parquinho. O ego, tá? O ego é nada mais, nada menos do que a necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação que vem de origem, então, lá de quando tu tinha um irmão, uma irmã que se destacava mais que você, e automaticamente você vem para o mundo. No momento que eu só sou admirada quando eu faço demais, aí as pessoas têm um reconhecimento comigo. Mas o que acontece na prática, tá? Quando você faz demais, levando a necessidade que inconscientemente, ninguém tem um consciente que diz assim, eu vou fazer para ser admirado. Não é assim que funciona. Você faz intencionalmente de querer ajudar, querer fazer a minha espontaneidade, porque eu sou a primeira pessoa a dizer, eu tô aqui, eu faço, eu ajudo. O próprio dono, né, Campo? Quando existe esse processo recorrente, tá acontecendo o quê? Você tá deixando de ser natural, verdadeiro, e daí verdadeiramente contribuir de uma forma real para aquela empresa crescer. Boa. Porque você está trazendo a necessidade de aprovação como uma ilusão. É um gasto tremendo de energia que a pessoa não tem ideia. Porque ela desempenha algo que é sobrenatural dela para servir. Só que ela vai conseguir servir verdadeiramente além daquilo, olha que louco, se ela for natural. Se ela ouvir mais, se ela aprender a receber mais.
Porque muitas vezes tu tá deixando de dar a oportunidade de um colega ou da esposa ou da pessoa que trabalha com você servir, ser prestativo também. Porque é um dar e receber para tudo. Não tem jeito. Isso aí é certo. O meu marido que brinca, né? Até a questão de subir de degraus na empresa, de fazer errado, como tu citou. E o colega fala, não, deixa que o outro faz. O meu marido sempre fala, tá, mas só pelo fato de tu estar trabalhando, ganhando mais ou menos que o outro, tu vai fazer gol contra? Porque os jogadores de futebol, nem todo mundo ganha como Neymar, Fulano e Beltrano. Começa ganhando pouquinho. Mas porque ganha pouco ou menos até, digamos assim, Fazer gol contra agora. o marido ganha 70%, a esposa ganha 30%. Então, vou deixar que ele faça mais ou ele que resolva. Vou fazer gol contra por causa disso? Não, é o contrário. Eu vou ser natural, vou potencializar como se 100% fosse meu, porque daí eu realmente me conheço e eu posso servir da maneira que todos no coletivo vão se beneficiar, inclusive a si próprio. Manda ver aí que eu fiquei curiosa. Fogo no parquinho. Eu e o Campa, a gente adora assistir série. Ele não gostava de assistir série. Vou contar um segredo dele agora. Ele não gostava. Ele gosta de assistir filme porque termina e eu viciei ele em série. Porque a gente já tem isso. Não, viciou também é forte demais, né? Mas aquela série era uma série interessante porque teve um assunto que me colocou para pensar. Tinha um cara lá que era mega empresário, bilionário, e ele disse para a esposa dele, a primeira esposa, que era mãe das filhas dele, morreu. Teve lá uma circunstância que ela morreu. Aí ele casou com a amante. Naquele dia, ele olhou para a amante e disse assim, era bom quando a gente era amante, agora que você é minha mulher, perdeu a graça. A respeito de traição, eu vou dar minha opinião. Vocês deem a opinião de vocês. Eu tenho a mesma opinião que a Ioiô, uma amiga minha, aquela minha contadora lá de Passo Fundo. Ela disse assim, eu já tenho problema suficiente na minha vida para resolver das coisas do dia a dia. Por que eu vou caçar um problema traindo meu marido? Não faz sentido para mim. Então, não é porque ele está aqui, mas para mim não faz sentido eu ter uma outra pessoa ou buscar fora aquilo que eu posso ter com ele. E eu vou te explicar o porquê que não faz sentido. E esse cara, eu não trouxe nenhuma situação aqui, mas eu já vi situações assim, ó, de uma empresária que conversou comigo uma vez e ela disse, meu marido levou a amante conversar com ele no escritório enquanto eu estava lá. Uau! Então, são situações, para mim, é um negócio que me dá até asco. É questão de valores, né? É, questão de valores. Eu, por exemplo, eu já deixei de fazer negócio com homens porque o cara trai a mulher. Por que eu deixei de fazer negócio com ele? Pô, se o cara trai alguém tão sagrado que é a esposa, o que ele pode fazer comigo? E aí ele pede comprometimento da equipe. Se ele não é comprometido. Se ele não é comprometido nem com a esposa dele. Uhum. Então, para mim, tem muito a ver tudo isso. Tudo bem, tem sistemática de vida. É comportamento, né, Cris? É muito comportamento. E eu vou te dar um exemplo disso. Teve um caso, que tu vai lembrar de quem é, a gente não precisa expor. Não precisa falar nome. Não precisa falar nome. Mas ele disse assim, ó, meu pai traía a minha mãe. E ele me levou a primeira vez no relacionamento, foi numa casa de mulher. Uhum. E ele sempre dizia que tinha que ser assim. Uhum. Aí, depois, o que aconteceu? Ele virou a casaca depois que foi muito ajudado, tu lembra? Uhum. Uhum. Então, é uma coisa que tem a ver o relacionamento com a empresa, com os amigos, com o resultado dele no final, Carla. Tem, total. E eu vou trazer Dele uma dela, origem. né? Eu vou trazer uma origem disso para vocês, tá? Vamos trabalhar o processo coletivo, certo? O inconsciente coletivo. Quando nós temos o inconsciente coletivo, a gente pensa o seguinte: a mulher tá namorando com o homem, ela consegue, inclusive, se permitir a ter libido, a ter um relacionamento sexual lindo, maravilhoso, é tudo incrível. Casou, inconscientemente, a mulher se torna mãe e esposa. Logo, ela não se permite mais, inconscientemente, tá, gente? Ela não se permite mais a desfrutar o prazer com o marido. É tipo, agora eu sou madura, tem outras responsabilidades? Não, é referência. Ah. Mãe não Perfeito. transa. Entendi. Mãe é mãe. Entendi. Esposa é esposa. Agora vamos olhar para o lado masculino? Como que isso converte tudo dentro de casa? 100%, tá? É 98%. Vamos lá, vou ser um pouquinho mais minuciosa nisso. Dos homens,
tiveram a experiência de, agora nas últimas gerações, agora está mudando isso, acredito, um bom percentual dos pais, os avós pegavam os meninos, levavam para as casas de prostituição e faziam o quê? Vai perder a virgindade. Vai virar homem. Vai virar homem para garantir que vai ser homem. Logo, ele via o quê? O pai, o avô, tudo. Mas peraí, eles não são casados com a vovó e com a mamãe? Então, isso se torna a nível normal. O que acaba acontecendo daí na questão da mentira também? Ah, falaram... Olha que básico isso, tá, gente? Eu vou sair do âmbito sexual agora para o âmbito de filhos. Contaram para o filho que existe Papai Noel. Ancorou na cabeça da criança que, lá na frente, descobriu que não tinha Papai Noel e normalmente descobriu através de outro. Logo, inconscientemente, mentir para quem se ama é normal. Só por causa do Papai Noel. Então, já vem com o vínculo que mentira é normal. Então, tá lá no sistema de outras mulheres, o homem, a mulher, mentira é normal. Então, eu vou ter um relacionamento com o meu marido e mentir, orgasmo também. Mentir para todos os vínculos. Eu preciso cumprir com o meu papel de esposa. Então, eu vou namorar com o meu marido, mas eu vou namorar e eu vou mentir que eu tô tendo prazer com ele. Só que na minha cabeça eu não tenho prazer com ele porque eu não posso ter. Eu tenho que ser mãe, tenho que ser esposa. E agora empresária. Aí o que acontece? Vai o homem e separa da mulher, porque já tá tudo virado do avesso, e daí vai pra amante. E daí quando vai pra amante, casar, daí é o mesmo ciclo. Começa tudo de novo. Não quebra. Por que não quebra? Porque não corta o sistema que veio antes. E não cria o próprio sistema. Opa, peraí, aqui eu já tenho filho, aqui eu posso namorar, aqui eu posso me entregar para o meu marido, aqui eu posso amar minha esposa. O meu marido veio esses dias e perguntou, eu acho que a gente precisa ser estudados, amor, porque a gente está 20 anos juntos. Nós estamos há 32 Olha anos aí, juntos. olha aí. Pode contar para ele que tem outros assim. E é o que eu quero te dar o retorno sobre essa questão, o porquê que tu não percebe isso. O que acaba acontecendo então? Começa a namorar, pega um copo, tá? Vamos falar sobre dopamina e serotonina. Começa a namorar, tá cheio de dopamina, serotonina, aquela coisa linda, tudo é novo, novidade, né? Gostosinho. Casou. É como se desse um furo aqui, aquilo vaza. Aí tu começa a conviver com outras pessoas. Começa a viver com colega de trabalho, isso, aquilo, aquilo outro. Daí o colega de trabalho vem, daí o marido não dá mais atenção, o marido não passa e não dá mais o tapa na bunda, o marido não dá mais aquela roçada em casa, o marido tá o tempo inteiro assim no celular ou jogando, ou indo pro futebol, ou não sei o quê, a mulher lavando as cuecas, lavando a louça, tudo desconectado. Aquela forma de namoro não existe mais. Aí o homem e a mulher saem de casa e um vem dar um elogio, começa a encher novamente de dopamina no copo. Completa aquele vazio que tava sentindo. Só que com outro. Aí aquele frio na boca do estômago, a mulher, eu sou vista. E o homem diz, opa, peraí, eu tô vivo, né? Por quê? Num sentido de libido, de vida, de estar, de movimentar, de ser visto. Coisas que nós não fomos na infância. Porque o papai e a mamãe eram muito ocupados e tudo mais, mas agora, em casa, o casal também é ocupado e na empresa também e tudo mais, mas fora alguém me vê. Interessante. É isso, louco, né? É louco demais. Mas eu queria... o tempo passa muito rápido, a gente nem percebe, mas o papo é gostoso, né, Cris? Vamos lá, mas pegando tudo isso que você falou, a pergunta que não quer calar, que imagino que o pessoal tá ali louco para ouvir essa pergunta. O que isso tem a ver com sócio casal? Qual a relação? Tô louco pra ouvir isso. O quê? Tudo isso que você tá falando, de perder a libido, de perder o desejo, de perder... Perfeita pergunta, Campo. Boa. O que isso não tem a ver? Essa é a questão. As pessoas comuns que não têm teu conhecimento, eles não entenderam. Gente, olha só, vamos lá. O que tudo isso tem a ver com o relacionamento e com as empresas de vocês? Vocês têm que pensar que a vida, ela é uma teia. A sua vida tá aqui. Negócio, esporte, saúde, filho, tá? Tem tudo.
sexo, o vô, a avó, tem várias vertentes. Aí eu pergunto para você, você olha só para a vertente da empresa, só para a vertente da finanças. Aí eu voltei a pergunta para ele por quê? O que isso aqui tudo tem a ver com isso aqui? Se trata de um ser. Se nós não olharmos para todos os pilares, uma hora vai cair. Não tem jeito. É como uma roda, né? É Cada matemático. um desses pilares é um raio. É Se matemático. Se faltar um, não vai rodar. É Vai matemático. quebrar a roda. Pega uma mesa e tira uma perninha para ver Não o que vai parar. acontece. É. Só que o que normalmente o empresário acaba negligenciando nisso? Achando que isso, eu não vou olhar para o corpo. Vamos lá, vamos ser reais, tá? Não vou fazer exercício físico, vou evitar fazer isso. Tá bom. Ali na frente tu vai parar. Tu vai ter que parar. Então não é melhor tu ter um percurso, uma vida mais longa, saudável, produtiva, prazerosa, também com grandes resultados financeiros, também com grandes resultados amorosos, né? Que sinalzinho foi esse? O sinal que ela fez antes. Eu só copiei. Ela foi mais tímida, eu fiz um pouquinho mais alto. Tanto que eu tenho ouvido dela. Viu? E isso representa o quê? São resultados. Então, tudo está interligado. Não tem como deixar de olhar para um pilar sem olhar para todos os outros demais. E daí você quer romper o seu teto financeiro, você quer ter uma vida com a sua esposa e com o seu esposo de namorados verdadeiramente, não subestime todas as bases, Ótimo. todos os pilares. Todos os pilares, tanto em casa quanto na empresa. Porque Exatamente. a empresa também tem uma série de pilares e se um tiver torto, a empresa não vai andar. Pode até pagar as contas, você pode até tirar um dinheirinho no final do mês, mas ela não vai crescer. Ela pode até crescer, mas ela não vai te dar dinheiro e vai consumir a tua liberdade. Você vai ser um escravo da tua empresa. E talvez esteja pensando assim, tá, mas como é que eu vou saber qual desses pilares está torto na minha empresa? Tem um convite para te fazer. E esse convite não é para todo mundo, não. Esse convite é para quem realmente está preparado e enxergar o que está travado na empresa, poder fazer a empresa crescer com mais lucro e liberdade. Qual que é o convite? Eu vou disponibilizar para você alguns dos nossos melhores especialistas para fazer uma reunião com você. Essa reunião se chama reunião de diagnóstico. Lá ele vai te ouvir, vai entender, vai fazer algumas perguntas e vai te dar um caminho para você destravar o crescimento da tua empresa. Aqui, seja no QR Code, seja aqui na descrição desse vídeo, em algum lugar tem o link para você clicar, preencher o formulário e responder nessa equipe, participar dessa reunião com um dos nossos estrategistas. E este conteúdo aqui, eu acho que a gente ficaria falando umas 3 horas a mais, né? Mas passa o tempo tão rápido. Cris, algum recadinho final? Sim, se você ficou com a gente aqui até agora, vai lá, dá um coraçãozinho pra gente, curte, compartilha esse podcast com outras pessoas do teu relacionamento. Você pode estar assistindo aqui no YouTube, você pode estar escutando aqui no Spotify, mas faz uma boa causa pelas pessoas que são do teu relacionamento. Manda esse podcast para eles ouvirem. A Carla agradece, eu agradeço, o Campo agradece, mas não é por nós que você está fazendo isso, não. É porque você está ajudando outro empresário, outra empresária que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo. O que você achou? Qual é a tua opinião? Não deveria ter falado sobre aquilo. Deveria ter falado mais sobre aquela outra coisa. Para a gente é importante, porque a gente sabe o que está passando na tua cabecinha. E empresária de verdade, que é protagonista da própria empresa, vai lá e comenta. Líder que é líder não se esconde. Bora lá fazer acontecer. Bora lá. Então, Carla, para a gente finalizar aqui, recadinho final e o teu Instagram. Vai estar impresso aqui em algum local também, mas se quiser falar, fica à vontade. Vamos lá. Meu Instagram é @mentoracarlacosta. E para finalizar, Campo, eu quero deixar uma coisa bem importante. Tudo que nós falamos agora é a respeito de princípios. Princípios de um relacionamento, de uma família, que é o que rege verdadeiramente a família de todos, né? A humanidade, as empresas. Então, assim, quem vive de princípios cria as suas próprias regras. Você não precisa, para honrar pai e mãe, manter as escolhas deles. Se você soltar e criar as suas próprias regras,
o jogo vai mudar. E você vai romper o seu teto financeiro e vai realmente reconhecer que você é a imagem e semelhança do Criador. Bom demais. Carla, gratidão enorme por ter você com a gente aqui, Gratidão, contribuindo, né, para que os empresários possam se soltar, viver melhor em casa, com a família, com a esposa, com o marido e, obviamente, e Campa, empresa. olha só, Oi. como seria você deixar as suas dúvidas ou que você está tendo de dificuldade aí nesse processo entre empresa e casais aqui embaixo e a gente um dia vir aqui Boa, responder essas perguntas. O boa. que você acha disso? Bom desafio, bom Show desafio. demais. Bom demais. Boa, né? E você que ficou com a gente aqui até o finalzinho, gratidão por ter nos escutado. Quero deixar o nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.